Olá, bom dia para você. O número de mortes causadas pela gripe A ou H1N1 aumentou em todo o país. Só no estado de São Paulo foram 324 casos fatais até o dia 16 de julho. Isso enquanto em todo o ano passado foram 350 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas além dos bons hábitos de higiene e prevenção, existem estudos mostrando que a vacinação pode reduzir pela metade o número de internações em hospitais e diminuir em mais de 70% o risco de morte. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre a gripe A. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da TV Cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Jean Gorenstein, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Doutor Jean, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós que agradecemos a oportunidade. Agradecemos mesmo. Olha, fique longe, viu, de aglomeração de pessoas, lave sempre as mãos e tome a vacina contra a gripe. Essas são as principais recomendações para se prevenir do contágio da gripe A. Essa gripe surgiu no México há 4 anos e por aqui tem feito centenas de vítimas. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 16 de julho, foram registrados no país 2.453 casos de gripe A. 466 pessoas morreram. Em todo o ano passado, foram 2.614 casos e 351 mortes. O estado de São Paulo teve o maior número de doentes, 1.611. Aqui, 324 morreram, 72 só na capital paulista. Epidemia seria uma situação de maior abrangência e a gente não pode falar nisso. Terá que ser feita a observação ao longo dos dias, ao longo dos meses subsequentes. De acordo com a Secretaria de Saúde, de cada 10 pacientes que morreram vítimas da gripe A, no estado, 7 já tinham alguma doença associada, como efizema pulmonar, asma, bronquite, doenças cardíacas ou hepáticas. O que significa, segundo os médicos, que a infecção pelo vírus H1N1 pode ter agravado o quadro clínico dos pacientes. Aos 83 anos, Dona Maria Neuza tem um coágulo no pulmão. Quando os primeiros sintomas da gripe surgiram, foi com a filha ao hospital. 15 dias aí ela estava ruim, né? Tossindo direto, soltando aquele catarro toda hora, né? Só cuidar para essa gripe não evoluir. Não evoluir. Quando ela começar a tossir muito, começar a espirrar, aí já tem de trazer de novo aqui. A gripe A, ou síndrome respiratória aguda grave, tem os mesmos sintomas da gripe comum, como dor no corpo, febre, coriza, tosse, espirros. Mas os pacientes contaminados apresentam também falta de ar, queda na oxigenação do sangue e febre por mais de 3 dias. Idosos chegam a ter alteração da consciência e queda na pressão. O tratamento é feito com o Tamiflu, um medicamento antiviral. O Ministério da Saúde já distribuiu quase 2 milhões de caixas do remédio para as secretarias dos estados. Para tentar prevenir a doença, entre maio e junho, mais de 36 milhões de pessoas foram vacinadas em todo o Brasil. Em São Paulo, 100% do grupo de risco recebeu as doses, entre eles gestantes, idosos, crianças de 0 a 2 anos, profissionais de saúde e pacientes com doenças crônicas. A imunização, ela não confere uma proteção total a todos os indivíduos que fazem, mas a gente poderia fazer uma hipótese facilmente que, se não tivesse havido a campanha de vacinação com tanta aderência, a gente chama aderência, o termo que a gente usa, a gente teria um número muito maior de casos. Doutor Jean, o que explica aqui no estado de São Paulo o número de mortes até julho já ser
é quase igual ao número total de mortes no ano todo passado. O que explica isso? Acho que uma das grandes modificações que nós tivemos em relação aos anos anteriores foi uma questão climática. De abril para cá, nós tivemos temperaturas muito mais baixas, muito mais frequentemente do que acontecia há alguns anos. E o que nós vimos agora no inverno, com uma intensificação ainda maior, com temperaturas vistas há décadas e não de forma atual. Então isso faz com que, à medida que as temperaturas mantenham-se mais baixas, as pessoas se aglomerem mais e se aglomerando mais, a transmissão, sejam de bactérias e, no caso, vírus respiratórios, acabem sendo mais intensas, justificando o aumento do número de casos. A reportagem mostrou também que em vários casos a morte aconteceu pelo agravamento de um outro quadro de saúde. Explique para a gente. Na verdade, a nossa grande preocupação quando a gente fala em doenças respiratórias, de forma geral, e principalmente quando a gente fala de doenças respiratórias virais, nós sabemos que existem alterações muito mais importantes em alguns pacientes em específicos. Então, imagine uma doença respiratória que tem comprometimento pulmonar num indivíduo que já tenha uma doença pulmonar. Então, um enfisema, uma bronquite, uma asma. Ele vai intensificar os agravos e piorando a sua evolução. Numa mulher grávida, por exemplo, em que a sua imunidade naturalmente frente à condição de gestação já está diminuída, a presença de um vírus que se aproveita de um organismo com baixa das suas defesas faz com que as complicações acabem sendo maiores. Então, cada uma dessas situações, ou seja, as pessoas portadoras de doenças crônicas, as gestantes, as crianças com idades inferiores a 2 anos, que têm ainda a sua imunidade em desenvolvimento, obviamente acabam tendo um efeito, um dano pelo vírus muito mais intenso, com maior chance de complicação. E fruto disso, a partir de 2009, frente então à ocorrência da H1N1, que era até então a gripe suína, que nós denominávamos, passou a ter uma atenção especial. Até 2008, as campanhas vacinais, elas eram voltadas especificamente aos idosos. Sim. Eram aqueles indivíduos com idade superior a 60 anos que acabavam, portanto, recebendo a vacina pelas campanhas de imunização. Agora não é mais. Agora, de 2010, a partir do momento que nós passamos a ter disponível a vacina, não só para gripe suína, portanto H1N1, H2N3, ao mesmo tempo a gripe sazonal. Então, quem começou a ser inserido ao longo dos anos? A população que tinha doença em associação, ou seja, pacientes que eram portadores de doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, câncer, gestantes, e cada vez mais inserindo-se outros grupos. Hoje, para se ter uma ideia, esse ano houve uma novidade na campanha em que começou a se associar às puérperas, que eram aquelas mulheres que deram à luz há 45 dias e que também passaram a fazer parte. Então, a tendência natural nas próximas campanhas é elencar o maior número de pessoas para que a população, de forma geral, possa estar protegida através da vacinação e, com isso, evitar os riscos de evolução desfavorável. Entendi. Olha, tem a pergunta do Marcos, ele diz assim, olha, eu sei que a gripe tem um período de incubação de 10 dias e depois mais 10 dias com sintomas. Quais dias, nesse período, são mais perigosos para a transmissão da gripe para outra pessoa? O período de incubação que nós chamamos é um período em que o indivíduo entra em contato com o vírus e não desenvolve ainda doença ou sintomas específicos. Geralmente, na gripe, esse período é até mais curto, não chega a ser 10 dias. Geralmente, 2 a 3 dias, o indivíduo já passa a ter sintomas. Sintomas, logicamente, são sintomas respiratórios e, ao mesmo tempo desses sintomas respiratórios, o que difere realmente do resfriado é que no quadro gripal o indivíduo tem dores no corpo, dores nas articulações, tem dificuldade de fazer as suas atividades cotidianas, de trabalho, de escola. Então, isso é um diferencial realmente dos quadros respiratórios como resfriados comuns e a própria gripe. Um período em que exista a transmissão, ele vai acontecer já no período de incubação. Então, não obrigatoriamente no período de sintomas instalados propriamente dito, ou período que nós chamamos de período de estado.
Então, é muito importante que as pessoas entendam que, a partir do momento da ocorrência de sintomas, é lógico que é muito mais hábil essa transmissão interpessoal. E essa transmissão ela vai acontecer por contato de secreção. Gotículas de saliva, ou tosse, ou espirro. E mais frequentemente, o que nós temos observado muito é através de secreções que muitas vezes, à medida que o indivíduo tosse ou espirra e coloca a sua mão na frente, ele tende a cumprimentar o próximo. Ou ele tende a colocar a sua mão na barra de fixação de um ônibus, de um coletivo. E aí, à medida que alguém imediatamente coloca a sua mão ali, tem o risco, sim, de se contaminar. À medida, então, que essa mão vai para os olhos, nariz ou boca, a chance de envolver e desenvolver a doença. Olha, sobre isso, o Gerson, ele quer saber qual que é a maneira correta de lavar as mãos e evitar esse contágio. Pois é, se nós imaginarmos que nem sempre a gente tem à nossa disposição uma pia com água e sabão, obviamente a gente precisaria se valer de outras situações. O álcool gel se mostrou muito útil de 2009 para cá e muito seguro, inclusive no ponto de vista de portabilidade. Quer dizer, é muito fácil você colocar um recipiente portátil dentro de uma bolsa, de um bolso, de um paletó e levá-lo para o trabalho, para a escola. Então é muito importante se as pessoas puderem disponibilizar pequenos frascos de álcool gel e com uma certa frequência, principalmente ao estarem manuseando dentro de um transporte coletivo as barras de segurança, ou ao cumprimentar as pessoas, higienizar realmente as suas mãos, isso aí é uma forma bastante importante. E já se falando em coletivos, apesar das temperaturas estarem, digamos assim, menos baixas, porque elas ainda continuam baixas, é muito importante que as pessoas no transporte público deixem frestas das janelas abertas. É muito comum, então, que você entre dentro de um coletivo e você tem uma janela só aberta para arejar aquele ambiente todo, ou seja, renovar aquele ar. Isso acaba não acontecendo. E à medida que não acontece, a chance de circulação dos vírus, especialmente os vírus respiratórios como o da influenza, acaba sendo muito maior. A Daniela escreveu no Facebook o seguinte: a vacina contra a gripe pode provocar algum efeito colateral? Toda vez que a gente fala de vacina da gripe, a gente tem que lembrar que é a utilização de fragmentos de vírus. Os fragmentos de vírus não são vírus vivos, são fragmentados. Então, eles estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos, ou seja, produzir defesas contra aquelas partículas que, logicamente, são de vírus, mas não vivos. E com isso, à medida que esse indivíduo vai se expor ao vírus vivo, real, da vida real, ele tem imunidade satisfatória. Nós temos, na vacina, ela tem uma imunidade de praticamente 95%, quer dizer, 95% de proteção. Existem, logicamente, algumas pessoas que têm a sua contraindicação no uso da vacina de forma clássica. São aquelas que já mostraram alergia à vacina em campanhas anteriores, pessoas que têm alergia, não é intolerância a ovo, mas alergia, e alguns antibióticos como a polimixina. Então, essas pessoas acabam não sendo imunizadas exatamente pelo risco da própria doença, do próprio desenvolvimento de evoluções ruins pela vacinação. Por outro lado, nós temos riscos da vacina que são diminutos, dor local, sintomas muito mais frustros, como discreta dor no corpo, porque o organismo, quando ele recebe a vacina, ele não sabe diferenciar se aquele é um vírus ou um fragmento de vacina. Então, eventualmente, eu posso ter um sintoma de dor no corpo muito mais brando do que se fosse realmente um vírus vivo. Então, é uma vacina bastante segura, que pode ser, não só pode, como deve ser aplicado, porque isso garante uma proteção maior. Como você viu na reportagem, 80%, 79% dos casos das pessoas que evoluíram de forma fatal eram pessoas que tinham já doenças crônicas ou eram gestantes, e dessas, praticamente 90% não fizeram a vacinação. E é muito interessante que, por exemplo, no estado de São Paulo, a vacinação foi postergada praticamente 4 vezes. E mesmo assim, apesar das campanhas, apesar da disponibilização da rede pública estadual, mesmo assim a população
de risco, especialmente a população de risco, não aderiu 100%. Nós tivemos uma adesão de 92% na campanha vacinal. Sim. Quer dizer, esses 8% que acabam muitas vezes ficando doente e evoluindo de uma forma ruim. Uma coisa que é muito importante que a gente lembre, que quando a gente notifica esse número de casos, nós estamos falando de síndrome respiratória aguda, ou seja, nós estamos falando de pessoas que desenvolveram quadros respiratórios graves Sim. e que foram ao hospital. Desses pacientes que foram ao hospital, por exemplo, no estado de São Paulo, nós tivemos 1.620 casos. Evoluíram de forma desfavorável, 320. Se nós formos analisar em termos de estado de São Paulo, claro, uma morte é dramática. 320 mortes, muito mais dramática. Mas se nós imaginarmos o número de casos de pessoas que estiveram contaminadas e não foram ao hospital, portanto, não foram diagnosticadas, nós teríamos milhares, muito mais, o número seria muito realmente Sim. maior. Portanto, esse número, apesar de alto, ainda está dentro daquilo que se espera. Olha, o Fernando ele tem dúvidas sobre sintomas, né? Como não confundir sintomas da gripe A com alguma outra gripe que não seja tão grave? Pois é, quando nós falamos de gripe, nós estamos falando de sintomas muito específicos. Como eu disse, quando a gente fala de resfriados, nós temos vírus específicos para o resfriado, que é o adenovírus, o rinovírus, eles causam sintomas muito mais voltados à parte respiratória alta. Então, uma tosse seca, um pouquinho de dor de garganta, coriza, uma febre baixa, mas sem repercussão no estado geral. Então, as pessoas continuam fazendo as suas atividades do dia a dia sem grande problema. Quando a gente fala de gripe, seja a gripe sazonal, que é aquela gripe comum, ou seja a gripe do H1N1, nós temos uma manifestação que não é só local, ela é uma manifestação sistêmica. Por quê? O vírus, ele acaba caindo na corrente sanguínea, fazendo o que nós chamamos de viremia. Então, ele vai para todos os lados. Vai para músculo, dando dor muscular, ele vai para o pulmão, levando uma pneumonite e dificuldade respiratória. Portanto, ele tem uma manifestação muito mais exuberante. Eventualmente, essa manifestação, apesar de ser mais exuberante, não é tão complicada, como nós dissemos, que fazem com que as pessoas banalizem esses sintomas. Então, daquelas pessoas que morreram, 30% delas que morreram, não tinham absolutamente nenhum fator de associação, ou seja, não tinham outras doenças de base que poderiam justificar a sua complicação. Então, por que elas morreram? Então, a maioria delas, praticamente 95%, eram pessoas que banalizaram o sintoma. Não estou tendo nada, eu vou na farmácia. E quando chegaram a um atendimento médico, já chegaram de uma forma muito mais grave e evoluíram de uma forma fatal. Entendi. Vamos ver então mais uma informação sobre a gripe A para checar se é verdade ou apenas um mito. Doutor Jean, a obesidade pode aumentar a predisposição ao vírus? Isso é verdade ou é mito? Todas as vezes, inclusive a obesidade, ela foi elencada, os pacientes com obesidade mórbida foram elencados como também indicados como fator de risco para a campanha. Ah, é? Por quê? À medida que a gente fala de obesidade mórbida, nós estamos falando de pessoas que têm resistência à insulina. Traduzindo isso, o risco de desenvolver diabetes. Quando a gente fala no risco de diabetes, a gente tem uma série de fatores imunológicos associados. Mas esse indivíduo, que é um indivíduo obeso mórbido, ele não tem só essa resistência insulínica. Ele tem junto problemas cardíacos, problemas arteriais, problemas respiratórios. E com isso, logicamente, é um paciente potencialmente grave para desenvolver formas mais desfavoráveis em termos de uma infecção, principalmente uma infecção sistêmica como essa. Sobre isso, olha, o Gerson diz, eu sou diabético, eu posso tomar vacina? Deve. Ele está elencado nesse grupo de pacientes que deveriam fazer parte das campanhas vacinais, exatamente porque o diabético ele tem algumas alterações da sua imunidade que acabam retardando a sua defesa e, com isso, deixando o vírus mais favorável para desenvolver formas mais graves e, com isso, o risco de desenvolver formas fatais. A Patrícia Cardoso, pelo Face, ela diz, o meu marido tem bronquiectasia, é isso? Bronquiectasias. E todo ano ele toma a vacina da gripe. Por que ele ainda fica gripado, doutor? Na verdade, assim, é importante que a gente lembre, é muito comum as pessoas falam, mas toma vacina e pega a gripe. Não, quem toma vacina para gripe, como disse, 95% de chance de não desenvolver
a gripe. É lógico que ela não protege contra todos os vírus, como disse, vírus respiratórios comuns que não estão contemplados na vacina. Então, ele pode estar pegando outros vírus que não o vírus da gripe, portanto, ele evolui de uma forma muito mais branda e não complicada. Uma pergunta aqui sobre febre. A Juliana quer saber se a febre é sempre um sinal de que existe uma infecção no organismo. Quando a gente fala de febre, a gente olha isso como um sinal de alerta. A febre, ela mostra uma resposta inflamatória que não obrigatoriamente possa ser infecciosa. Então, nós temos casos de febre que estão relacionados à infecção na maioria das vezes, mas nós temos febre relacionados a outras causas inflamatórias. Por exemplo, causas reumatológicas podem gerar febre, causas muitas vezes oncológicas, pacientes que têm um tumor em evolução, promovem uma resposta inflamatória, podem ter febre. Portanto, para nós médicos, a febre é um sinal de alerta que merece ser investigado. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre a gripe A. Continue enviando suas dúvidas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a gripe. Quem está tirando suas dúvidas é o Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. A Denise Queiroz quer saber o seguinte: pessoas alérgicas ao timerosal, elas podem tomar a vacina? O timerosal, ele faz parte, é um dos constituintes da vacina em pequena dose mesmo. Mas as pessoas que já têm disponibilização ou histórico alérgico devem evitá-la. Olha, hoje recebemos um infectologista. Tem uma pergunta aqui do Rogério e ele pergunta quantos anos de vida tem uma pessoa que descobre ser portadora do vírus da AIDS? Pois é, hoje nós felizmente transformamos o HIV em uma doença crônica. Então é diferente do que se acontecia há 30 anos atrás, quando o indivíduo descobria, fazia o diagnóstico e ele recebia claramente uma notificação, uma sentença de morte. Hoje não é assim, existem disponibilizadas pela rede pública praticamente 22 drogas que constituem o coquetel e que podem ser administradas entre 3 ou 4 drogas a serem tomadas diariamente pelos pacientes e com isso garantindo uma sobrevida bastante importante. Lembro, para aquelas pessoas que façam o tratamento adequado, que tomem a medicação da hora certa, que façam todas as preocupações de estarem retornando a cada 2 ou 3 meses no seu médico, fazendo os seus exames, essas pessoas têm uma longevidade muito boa. Isso não quer dizer que as pessoas possam se despreocupar e dizer, bom, como a AIDS tem tratamento, porque as pessoas confundem tratamento com cura, eu não preciso nem usar o preservativo. Então, o melhor remédio ainda é prevenção, e a prevenção é o sexo seguro com camisinha. Sem dúvida. Olha, voltando para a gripe, a Célia, ela quer saber se existe diferença entre a vacina contra a gripe oferecida pelo governo e a oferecida pelas clínicas particulares. De forma nenhuma, são os mesmos constituintes. Nós temos 2 vírus, que são os vírus da gripe A, H1N1, H3N2, e o vírus da influenza sazonal. Portanto, é o mesmo produto, não existe diferença, a qualidade técnica dos dois é absolutamente a mesma. Então, muitas das pessoas falam assim, eu não vou tomar na rede pública, usar na rede privada, porque vai garantir imunidade. Não, o produto é o mesmo. Então, a única diferença é a necessidade de desembolsar um determinado valor. A Camila quer saber por que crianças com menos de 6 meses não precisam ser vacinadas. Então, na verdade, não é que não precisariam, é que elas não podem. Existem uma série de alterações que acontecem com essas crianças, entre elas riscos da administração da doença, como desenvolvimento de encefalites, que fazem com que isso seja proibitivo nessa faixa etária. A Maísa diz o seguinte, eu fiquei gripada e 2 semanas depois eu ainda tenho uma tosse seca, a voz fica rouca. Eu devo me preocupar? Pode ser uma doença mais séria? Todas as vezes que a gente tem a presença de um quadro viral, seja ele dos vírus comuns ou do vírus da influenza, uma das grandes complicações que passa a acontecer são as infecções que nós chamamos secundárias. São as infecções bacterianas que se aproveitam daquelas alterações deixadas pelo vírus e desenvolvem, portanto, alterações. Então, o indivíduo passa a ter sinusite, passa a ter pneumonias como complicação. No caso dela, o fato dela estar arrastando mais esse quadro, muito possivelmente ela deva ter algo
nessa natureza, seria muito importante que ela procurasse um atendimento médico para que o profissional fizesse uma identificação e a necessidade de eventualmente entrar com uma conduta, até mesmo com antibiótico. A Eliane quer saber detalhes do vírus, por exemplo, quanto tempo os vírus sobrevivem fora do corpo, onde que eles ficam fisicamente? Se nós lembrarmos que o vírus ele é o que nós chamamos de parasita intracelular obrigatório, ele vive só dentro da célula. Então ele precisa ter uma célula para viver. Então, segundos depois de estar fora do organismo, logicamente ele perde a sua viabilidade. Agora, é muito difícil nós conseguirmos aferir qual é o tempo, qual é o número desses segundos. É claro, se alguém acabou de espirrar e tossir na mão e colocou a mão nessa barra do coletivo e eu imediatamente colocar a minha mão logo a seguir, a chance de contaminação é grande. Agora vamos imaginar que eu tossi e espirrei na minha mão, eu tenho H1N1 e coloco na barra do ônibus. E 2 ou 3 minutos depois alguém vá se utilizar da mesma forma daquele material. É óbvio que a chance de contaminação ela é muito pequena. Nós não temos como aferir, mas geralmente são segundos. Pode ser 30 segundos, 40 segundos. Isso também está associado ao à quantidade de secreções que foram expelidas junto. Alguém que tosse ou espirra com uma quantidade de secreção maior a chance dele perdurar segundos a mais. Quase no finalzinho do programa, a Juliana ela quer saber o seguinte: a vacina é garantia de que eu nunca mais terei a gripe? Não, ela é garantia que este ano, o indivíduo que toma esse ano, ela tem uma duração de 12 meses, porque ela é modificada a cada ano, a sua estrutura, o seu constituinte vacinal, ele é modificado a cada 12 meses, fazendo então com que ela tenha 95% de chances de não desenvolver gripe frente a esses vírus, mas não garante uma imunidade, como disse, duradoura. Muito bem, olha, hoje a gente recebeu o Dr. Jean Gorenstein, que é médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Muito obrigada por sua presença, foi muito bacana o programa, muito importante. Muito obrigado. Espero recebê-lo em breve. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã o programa volta às 1h30 da tarde, outro horário, hein? O tema será planos de saúde. Você já pode enviar suas dúvidas. Bom dia para você, bom final de semana e até segunda.